Antigos tesouros arqueológicos do Egito fascinam historiadores, pesquisadores e arqueólogos há séculos. Todos os dias, especialistas explorando a terra das pirâmides se deparam com algo espantoso. O estudo arqueológico do Antigo Egito vai desde a pré-história até milênios de história registrada. Foi a invasão do Egito por Napoleão, em 1798, que incitou a paixão ocidental pelas antiguidades egípcias, e ainda hoje arqueólogos e outros estudiosos, e na pátria-mãe do mundo, em busca de antigos segredos e objetos. O registro de 7.000 anos de civilização e a inacreditavelmente expansiva reserva de conhecimento fez o mundo acreditar que o Egito é o mestre da ciência, arte, cultura, arquitetura e quase todos os campos do conhecimento humano. O Egito também tem sido chamado de presente do Nilo, porque é o rio Nilo que alimenta a terra do deserto e sustenta uma das civilizações mais antigas e contínuas do mundo. Por quase 30 séculos, o Antigo Egito tem sido a civilização preeminente no mundo mediterrâneo. Sejam as grandes pirâmides do Antigo Reino ou o Novo Reino, que surgiram após as conquistas militares, a majestade do Egito tem encantado os arqueólogos e historiadores por muito tempo, tanto que eles desenvolveram um vibrante campo de estudo chamado Egyptology e é exclusivamente dedicado ao Egito e seus tesouros arqueológicos. A principal fonte de informação são os monumentos, túmulos e artefatos escavados em sítios arqueológicos que foram cobertos com hieróglifos, a maioria dos quais só recentemente foram decifrados. Não é segredo que os egípcios de alto perfil gostavam muito de preservar seus corpos e pertences, então quando os arqueólogos exploram túmulos, eles tendem a encontrar múmias e os objetos que eles possuíam durante suas vidas. Algumas dessas coisas fazem sentido, mas outras são incrivelmente confusas e às vezes até bizarras. Nos últimos anos, os arqueólogos têm desenterrado tumbas que eles têm tentado localizar por muitas décadas, e os artefatos recuperados deles são, no mínimo, revolucionários. Uma dessas descobertas emocionantes foi a tumba de Osíris, o antigo deus egípcio dos mortos. Como qualquer outra cultura, o Egito também é enriquecido com sua justa parte de lendas mitológicas, e Osíris é provavelmente mais proeminente entre os deuses mitológicos do Egito. Ele é o antigo deus egípcio dos mortos e o governante do submundo. O mito em torno de Osíris é bastante complexo e variado. Ele era o deus da imortalidade, ele costumava julgar os mortos, alguns acreditavam que ele era o símbolo da regeneração e do renascimento, enquanto outros pensavam que ele era um concedente da vida na forma de brotação de plantações e inundação fértil do Nilo. Sua tumba foi desenterrada na necrópole Algorna, em Luxor. A equipe de egiptólogos espanhóis e italianos que encontraram esta tumba acredita que a arquitetura não convencional da tumba data de algum tempo entre 760 e 525 a.C. O ministro das Antiguidades, Mandou al-Damakati, anunciou que ela é baseada na mítica tumba de Osíris, completa com poços, uma capela, um grande corredor, uma câmara funerária, esculturas e até mesmo uma estátua do deus. Acredita-se que a tumba de Eri é um local de sepultamento simbólico e foi usado em rituais realizados para conectar os poderes do deus antigo com os faraós. Uma escada que desce do corredor de pilares corta a rocha-mãe. Isso leva mais a um teto abobadado onde a estátua de Osíris é instalada. Osíris é representado como um homem barbudo com pernas mumificadas e pele esverdeada. Ele é mostrado usando uma coroa pontiaguda com penas de avestruz, segurando um bandido e um manto. Os faraós e os ricos egípcios antigos acreditavam que se realizassem rituais de assimilação com Osíris, eles poderiam ressuscitar dos mortos com ele e herdar a vida eterna. A fim de isolar e proteger a parte mais importante da tumba, a estátua é cercada por um corredor. Considerado o filho mais velho do deus da terra Geb, Osíris também é às vezes associado aos ciclos observados na natureza. Alguns textos também o descrevem como aquele que é permanentemente benigno e jovem. No lado oeste do corredor do túmulo, encontra-se uma câmara funerária adornada com relevos de demônios e divindades que produzem facas. Especialistas acreditam que eles guardam o ocupante do túmulo. Eles também notaram que o simbolismo de Osíris está presente em todo o edifício. Há uma escadaria que leva ao submundo, uma estátua em sua ilha e um corredor vazio que simboliza um rio. Há uma sala contendo um poço de 7 metros de profundidade conectado com 2 salas vazias e mais 2 salas cheias de escombros no lado oeste da estátua. O Departamento Egípcio de Antiguidades acredita que Philip Virey, que descobriu o túmulo inicialmente, deve ter negligenciado essas câmaras. Há outra escadaria no fundo da tumba, bem em frente à estátua de Osíris. Ela desce 9 metros e leva a uma sala com outro poço, que os especialistas acreditam ser a parte mais profunda do poço funerário. Estas múltiplas câmaras, conectadas ao poço, contêm uma série de artefatos interessantes. Há uma joia de pele esmeralda,
e na frente para uma escadaria na capela central da abóbada. A tumba é nada menos que um complexo labirinto e somente escavações posteriores revelarão o que mais está escondido nas câmaras secretas. É um fato bem conhecido que os antigos egípcios estavam interessados em preservar os seus corpos, mas há quase um século arqueólogos descobriram algo inquietante. Eles também mumificaram e preservaram os fetos. Arqueólogos britânicos desenterraram um pequeno caixão em Gizé, cerca de 100 anos atrás, e ele foi mantido em um museu de Cambridge. Ninguém prestou muita atenção a ele, assumindo que o pequeno feixe dentro dele era apenas um bando de órgãos internos mumificados. Entretanto, tomografias recentes revelaram que os restos mortais eram de um feto. É considerada a primeira múmia egípcia verificada academicamente encontrada com uma idade gestacional de 16 a 18 semanas. De acordo com Julie Dawson, a chefe de conservação do museu, a múmia é um achado arqueológico extraordinário que nos forneceu evidências impressionantes de como uma criança, por nascer, era percebida no Antigo Egito. Os pesquisadores acreditam que este feto foi o resultado de um aborto espontâneo. Segundo o Museu Fitzwilliam, esta múmia data de 644 e 525 a.C. Dentro do caixão de madeira de cedro de 17 polegadas de comprimento, em decomposição, o feto tinha sido cuidadosamente envolto e amarrado com ataduras e depois coberto com resina derretida preta. Quando o caixão foi reexaminado no Departamento de Zoologia da Universidade de Cambridge, antes de uma microvarredura de exposição que revelou aí imagens transversais dos restos de um minúsculo corpo humano dentro das bandagens. As varreduras mostraram exatamente 5 dedos em cada mão e 5 dedos dos pés em ambos os pés. Os ossos longos dos braços e pernas também eram visíveis e o feto tinha braços cruzados sobre o peito. 2 fetos relativamente mais velhos mumificados também foram descobertos em um túmulo há um tempo atrás, mas eles eram ligeiramente mais velhos. Tinham entre 25 e 37 semanas, foram encontrados dentro de caixões individuais no túmulo do rei Tutankhamon. Estes foram descobertos em 1922, na túmula de Luxor, do rei e também dos pesquisadores que suspeitavam que estes pudessem ser os filhos natimortos de Tutankhamon. Antes que os gêmeos fossem descobertos, não havia indicação de que o rei morreu há mais de 3.000 anos e tivesse qualquer descendência. Amostras de DNA dos fetos foram coletadas para analisar e verificar se eles estavam realmente relacionados a Tutankhamon ou não. Os egípcios eram pessoas excêntricas que não enterravam apenas seus corpos e riquezas em seus túmulos. Alguns até levaram seus navios para a vida após a morte. Em 1954, um barroco solar, completamente intacto e de tamanho completo do Antigo Egito, foi descoberto por Kamal el-Malak. O navio foi selado em um poço aos pés da Grande Pirâmide de Khufu, o faraó, durante a 4ª dinastia do Antigo Reino Egípcio. Como a maioria dos outros navios enterrados escavados no Egito, este também fazia parte dos bens da sepultura destinados ao uso na vida após a morte. Ele pertence a um tipo de navio conhecido como barcaça solar. Os antigos egípcios acreditavam que estas barcaças eram capazes de transportar os reis ressuscitados através dos céus com o deus solar chamado Ra. A nave mostra sinais que sugerem que foi usada na água. Especialistas pensam que ela pode ter sido usada como uma barcaça funerária para carregar o corpo embalsamado do rei Mênfis para Gizé. Também é possível que Khufu a tenha usado como um navio de peregrinação para visitar lugares santos. Não tinha nenhum corpo no navio. Foi um dos navios redescobertos em 1954 e foi feito de madeira de cedro do Líbano, na técnica de construção Shaw First. O fundo do navio era plano e composto de várias tábuas, mas não havia nenhuma quilha de verdade. As tábuas e armações foram amarradas junto com a grama halfá. Ela foi colocada em uma forma lógica, mas desmontada dentro do poço e reconstruída a partir de 1.224 peças escavadas no local. O navio Khufu é considerado como o navio intacto mais antigo do mundo. Tem cerca de 43,3 metros de comprimento e 5,9 metros de largura. É considerado uma obra-prima da arte de madeira que navegaria facilmente hoje se fosse colocada em um rio ou lago. Mas especialistas pensam que a embarcação não foi projetada para velejar. Eles não encontraram nenhuma armação e não havia espaço para remar. O restaurador-chefe do Departamento Egípcio de Antiguidades, Ahmed Youssef Mustafa, passou anos remontando o navio. Ele adquiriu todo o conhecimento que podia sobre a construção do antigo barco egípcio antes de começar a tarefa. Em 1982, o navio reconstruído foi colocado em exposição no complexo da Pirâmide de Gizé. A vala onde o navio foi encontrado também foi incorporada ao projeto do andar térreo do museu, mas em 2021 o navio foi transferido para o Grand Egyptian Museum. Este ano também tem acontecido muita coisa no mundo da arqueologia. Vários artefatos novos foram descobertos em vários locais de escavação no Egito. No entanto, um achado impressionante de 18.000 objetos estranhos e confusos, recentemente descobertos por pesquisadores, estão fazendo ondas entre a fraternidade arqueológica ao redor do mundo. Enquanto escavam a antiga cidade egípcia de Atribis, arqueólogos encontraram mais de 18.000 ostracas.
Ostraca é o nome dado aos cacos de cerâmica inscritos que essencialmente serviam como blocos de notas durante os tempos antigos. Estes fragmentos fornecem uma visão profunda da vida cotidiana da cidade há cerca de 2.000 anos. Desde listas de compras até registros comerciais e até mesmo trabalhos escolares, todos os tipos de detalhes estão inscritos nestes cacos. No Antigo Egito, ostraca era visto como uma alternativa mais barata ao papiro. Para inscrever estes cacos, os usuários molhavam uma palheta ou um bastão oco em tinta. A maioria dos ostracas desenterrados em Atribis contém escritos, mas a equipe da Universidade de Tübingen, que conduziu a escavação em parceria com o Ministério do Turismo e Antiguidades Egípcia, revelou em uma declaração que ostraca pictórica retratando animais como escorpiões e andorinhas também foram encontrados aqui. Alguns também tinham fotos de seres humanos, figuras geométricas e várias mortes. Um grande número destes fragmentos de cerâmica está associado a uma escola antiga. Há inscrições repetitivas na frente e nas costas de mais de uma centena delas. Isto levou a equipe a assumir que crianças que se comportavam mal eram provavelmente forçadas a escrever linhas. Acontece que os antigos egípcios não eram muito diferentes dos humanos modernos quando se tratava de disciplinar as crianças. O egiptólogo Christian Lines explicou que existiam listas de meses, números, problemas aritméticos, exercícios gramaticais e alfabeto das aves na ostraca. Cerca de 80% deles são escritos em demóticos, que é um roteiro administrativo usado por Ptolomeu XII. O grego é a segunda língua mais representada, porém hieráticos, hieróglifos, árabes e coptas também são encontrados inscritos em alguns dos fragmentos. Esta variedade de línguas prova que Artibis era uma cidade multicultural da época. Quando os arqueólogos de Tübingen começam a cavar 120 milhas ao norte de Luxor, eles estavam esperando descobrir o enorme templo construído por Ptolomeu para honrar a deusa leoa Repet e a sua consorte Min. Ao invés disso, eles tropeçaram na ostraca, perto de uma série de edifícios de vários andares com abóbadas e escadarias um pouco a oeste do local principal da escavação. Estes 18.000 ostracas foram considerados uma descoberta incrivelmente importante e excitante por arqueólogos e historiadores, enquanto lançavam luz sobre a economia e o comércio na vibrante cidade de Atribis ao longo da história. De acordo com Mustafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Ministério do Egito, este texto revela as transações financeiras dos habitantes da área que compraram e venderam provisões como trigo e pão. Encontrar um volume tão grande de ostraca é um acontecimento bastante raro e provavelmente levará anos para os especialistas analisarem e decifrarem tudo isso de uma vez. Talvez possamos obter um certo conhecimento de tudo o que aconteceu em Atribis nos dias de hoje. Você acha que a vida cotidiana dos antigos egípcios era semelhante à nossa? Diga-nos nos comentários abaixo.